com Gorete Santos. Tudo bem, Gorete? Tudo ótimo, Joelson. Boa tarde para você e boa tarde a todos. Sempre temos falado aqui, no nosso programa sobre a importância da reciclagem dos resíduos para diminuir a exploração dos recursos naturais, a poluição acelerada do planeta, o aquecimento global e os consequentes desastres. E quanto desafio ainda nós temos que enfrentar, hein? Cidade de Teresina, por exemplo, só das residências, a prefeitura recolhe 17 mil toneladas de resíduos por mês. A coleta seletiva é fundamental para a reciclagem, que só atinge 170 toneladas, apenas 1% do total. A Gorete Santos traz para nós a reportagem falando a respeito do assunto. Na Avenida Marechal Castelo Branco, a poucos passos de um PEV, ponto de entrega voluntária, encontramos resíduo dentro de sacos, material que não serve para reciclar. Muitas pessoas colocam nos recipientes restos de alimentos e até fezes de animais. São materiais que, misturados, contaminam os outros, inviabilizando a reciclagem. Mas há outros cuidados orientados pela engenheira ambiental e sanitária Carolina Penteado. Quando o material está contaminado com resto de alimentos, resto de líquidos e outras coisas, acaba que ele se torna inviabilizado de ir para o processo de reciclagem. Então, no momento que chega esse material em uma cooperativa para fazer esse processo de triagem, esse material poderia até ser reciclável, porém, com esse tipo de contaminação, ele acaba perdendo a viabilidade e ele acaba indo para ser destinado no aterro sanitário. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, diversos tipos de plástico e de papel, porque acho que a complicação começa por aí, são muitos os tipos de plástico, né? A gente tem aqui uma embalagem de uma caixa de pizza, que dentro é papelão, mas do lado de fora tem uma película plástica. Exatamente. E aí, como você mencionou, tem um processo de tintura, né, por conta da conformação do produto, né? Então a gente vê ilustrações, então isso aqui vai também adicionado aí tintas para fazer essa coloração e isso acaba inviabilizando esse material de ser reciclado. Então, se fosse só aquela caixa de papelão, sim, ela pega um pouco de gordura, ela serve para compostagem, por exemplo, mas não serviria para reciclagem do resíduo sólido. Dependendo da intensidade da gordura, essa embalagem ela pode ainda passar por um processo de reciclagem. O problema é que o papelão, quando ele entra em contato com a umidade, ele acaba perdendo características físicas importantes dele, que valorizam para esse processo de reciclagem. Então, quando o papelão ele vem com contaminações, seja umidade, seja também contato com produtos químicos, ele acaba também sendo inviabilizado para ser encaminhado. Esse material é uma grande dúvida, esse material que tem a lâmina de alumínio. É praticamente inviável da gente fazer o processo de reciclagem, considerando o nosso estado, considerando que o nosso estado não tem ainda indústria que faça a reciclagem desse processo e que as indústrias que têm ainda para fazer triagem desse material misto, elas são muito escassas e ainda não se tem uma viabilidade econômica para trabalhar esse tipo de material. Que acaba encarecendo esse processo de separação. Exatamente. E esse tipo também de material, dificilmente ele tem uma logística viável de reciclagem. A gente vê que o símbolo diz que é material 7, né? Com o símbolo da reciclagem. Isso quer dizer que quanto maior esse número, menor as chances dele realmente passar por um processo efetivo de reciclagem. Porém, na dúvida, é interessante fazer o processo de triagem. Ao redor aqui, infelizmente, e é fruto disso também. Às vezes as pessoas descartam irregularmente e vai descendo aí para o leito do rio, né? A gente pode considerar que esse material ele está inviabilizado de ser
transportado para reciclagem por conta da mistura com outros tipos de materiais. Então aqui a gente vê a pilha, né? Aqui nessa caixa, a pilha ela é um resíduo perigoso, ele não pode ser descartado, nenhuma pilha e bateria em PEVs de reciclagem, muito menos em beiras de rio. Então esses pontos de entrega de resíduos, eles precisam ser monitorados mais continuamente, porque além de ser uma área de preservação permanente, né, um APP, e ser protegida legalmente com relação aos usos feitos nela, a gente está aqui na mata ciliar do Rio Poti. O rio está a poucos metros. Quando há esse descarte irregular desse material em uma chuva, eles são carreados para dentro do nosso rio e acaba gerando todo um processo de contaminação. Olha, muito interessante a reportagem, Gorete, trazendo detalhes, informando as pessoas, trazendo dicas. E às vezes as pessoas imaginam que não estão trazendo problemas ao meio ambiente, descartando objetos, enfim, e reutilizando às vezes os objetos de maneira errada, né? Exatamente. Ali, nesses PEVs, já tem a descrição. Inclusive, eu percebi que pode se colocar até mais coisa do que o que está descrito lá. Então, uma dica importante que a Carolina deu. Na dúvida, por exemplo, se você não sabe se aquele plástico ele é reciclável ou não, na dúvida, coloque. Porque quando chegar na recicladora, eles têm um conhecimento mais apurado do que a gente para saber o que pode de fato ou não. Então, é melhor destinar do que encaminhar para o aterro sanitário, por exemplo. E jamais, em hipótese alguma, colocar qualquer produto que esteja sujo, gente, que esteja contaminado, que esteja sujo, inclusive de resto de alimento, por exemplo. Por isso que o ideal é você passar uma águazinha, aí você pergunta, mas eu vou gastar água, muita água. Você pode colocar inclusive água reutilizada, né? A água da máquina de lavar, por exemplo, só para tirar esse resíduo, para destinar para reciclagem. Eu em casa, por exemplo, Joelson, produtos que têm uma certa gordura, por exemplo, lata de manteiga, né? Produtos desse tipo, eu passo um papel, porque você consegue tirar o resíduo rapidamente com uma folha de papel. Você não precisa gastar litros e litros de água limpando aquela embalagem, né? Para destinar corretamente. E aí a gente vê, infelizmente, perto desses PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, muito rejeito. O que é o rejeito? É aquilo que não vai servir para reciclagem. E por que não vai servir? Justamente porque está colocado de forma indevida. Muito resto de alimento, fezes de animais, as pessoas colocam ali dentro. Gente, está lá descrito, né? A ideia... Não pode. Exatamente. O índice de coleta seletiva da gente é tão pequeno ainda, para a gente ainda desperdiçar o que pode ser reciclável, né? 1% aqui em Teresina. Olha, Gorete, ao longo desse período aqui do quadro, né, do Vida Sustentável, muitas pessoas colaboraram, participaram, mostraram as suas experiências para mudar de vida, para ajudar os outros a mudar de vida. E uma dessas pessoas importantes, liderança do bairro Renascença 3, infelizmente nos deixou ontem, Gorete Santos. Pois é, Joelson, eu estou aqui, sinceramente, muito triste, né? A dona Socorro Neri, uma grande liderança no Renascença 3, uma mulher que transformou a comunidade. Uma área que era de descarte irregular de lixo, ela construiu com a ajuda de outras pessoas. Aí foi uma reportagem que eu fiz com ela no ano passado, no aniversário de Teresina, transformou num jardim. E ela começou com esse projeto dela a ganhar a confiança e a ajuda de toda a comunidade. Era uma espécie de lixão, né? Exatamente. As pessoas... Era um lixão, as pessoas jogavam toda espécie de descarte aí regularmente. Ela foi insistindo, limpando, as pessoas jogando novamente, ela insistindo. E a comunidade acabou abraçando essa ideia da dona Socorro Neri, transformaram num jardim e hoje é muito mais do que isso. É um espaço de convivência da comunidade que reúne crianças todo final de tarde, que reúne as famílias inteiras. Tem um parque infantil lá, as pessoas fazem atividade física com trabalho de voluntários. Então é uma transformação social e ambiental naquela região. Eu conversei há pouco com os familiares, a gente deixa aqui, claro, o nosso abraço à família da Dona Socorro e à família dela que acabou abraçando esse projeto, né? Todos os vizinhos ali do Renascença 3,
que me confirmaram que o que ela mais pediu foi que continuasse esse legado. E a comunidade, claro, vai continuar com esse projeto que deve ser multiplicado também em outras regiões aqui de Teresina. Isso é o que podemos chamar de legado deixado em uma comunidade. Gorete, receba o meu cumprimento. Um grande abraço para você, Gorete. Olha, Gorete está também no canal 5.2 com Vida Sustentável, tá bom? O programa está lá com muitas reportagens, você não pode perder. Canal 5.2 da Cidade Verde. É isso mesmo, gente.